Olá, pessoal. Eu sou a professora Vânia Araújo e ministro aulas de interpretação de texto e redação. E a partir de agora eu vou criar uma série em que toda semana eu vou te apresentar questões de interpretação de texto das principais bancas deste país. Então, a cada semana eu trarei um exercício de uma banca com uma questão que seja mais emblemática para a gente desvendar aqui. Hoje, por exemplo, a gente vai trabalhar com a banca CESP-Sebrasp. Na verdade, as principais bancas do país têm utilizado muitos textos verbo-visuais nas provas. Isso já é uma característica mesmo da imprensa brasileira. Um país em que as pessoas não gostam muito de ler, a forma que os principais meios de comunicação encontram de sobreviver é exatamente trabalhando com textos verbo-visuais. Então, quais são os principais textos verbo-visuais que têm sido captados por essas bancas nos principais meios de comunicação? Os infográficos, as charges, os cartoons e as tiras de quadrinho que a gente tanto gosta. As tirinhas da Mafalda e do Calvin, por exemplo. Hoje eu trouxe para vocês uma charge que caiu numa prova do Bacen, foi elaborada pelo CESP-Sebrasp para o Bacen, e é o que a gente vai desvendar aqui, eu quero que você acompanhe comigo. Aí o que nós temos aqui primeiro? Nós temos a charge que trabalha exatamente com... você vê o desenho do cavalinho de Troia, de cuja barriga caem os guerreiros gregos. E no quadrinho ao lado você tem o desenho de um porquinho simbolizando um cofre, de cuja barriga caem os homens do FMI. No desenho do cavalo você tem uma tarja preta em que está escrito presente de grego. No desenho do porquinho a tarja preta traz presente para grego. Muito bem, o que a banca colocou aqui na questão? Em relação ao texto apresentado acima, julgue os itens seguintes. O item 1. O texto constrói-se com base na sátira. O que eu vou marcar aqui? Item certo. O que é uma sátira, na verdade? A sátira é uma crítica social que é elaborada com base na ridicularização de uma situação. O que nós vemos nesta charge? A ridicularização da atual situação econômica da Grécia. Então, você vai marcar o item como certo. Essa é a vantagem da prova do CESP, marcar certo e errado, que é algo muito pragmático. Item 2. Para o entendimento da crítica social presente no texto, é crucial, além da interpretação das imagens com base no conhecimento histórico, o entendimento do sentido das preposições empregadas no título de cada imagem. O mais interessante para a gente ver aqui é como as bancas estão também mudando a forma de cobrar preposições nas provas. Antigamente a banca cobrava função sintática, né? A parte da sintaxe. Hoje o que se cobra mais é morfologia. Então o que a banca vai te cobrar? Valores semânticos das preposições. Olha só que interessante, você tem a tarja preta com a inscrição presente de grego. O que essa preposição de atribui de sentido nesta frase? Ora, o de é preposição que atribui ideia de origem. Então, presente de grego significa foi um presente que a Grécia enviou aos troianos. Perfeito. Depois nós temos presente para grego. O que a preposição para, neste caso, atribui de sentido? Ora, ela atribui o sentido de exatamente destino. É o presente que foi destinado à Grécia, porque é uma ajuda financeira enviada à Grécia pelo FMI. Então, a ideia de destino. Olha só que interessante, pessoal. A banca diz, para o entendimento da crítica social presente no texto, é crucial, além da interpretação das imagens com base no conhecimento histórico, o entendimento do sentido das preposições empregadas no título de cada imagem. O que você vai marcar aqui? Item certo? É óbvio. Vamos ao item 3. O tema do texto pode ser sintetizado no ditado popular aqui se faz, aqui se paga. Alguns alunos até dão este item como certo, mas não é possível, você sabe disso. Nós não podemos dizer que a situação de penúria econômica em que a Grécia está agora envolvida é exatamente para ela purgar os pecados do que os gregos fizeram com os troianos lá na antiguidade. Então, marque este item como errado. Muito bem, vamos ao item 4. Em presente para grego, o emprego da forma prepositiva para é inadequado,
dado o grau de formalidade do texto. Isso aqui é uma questão muito interessante que eu já venho falando sempre aos meus alunos. Várias bancas já cobram hoje a adequação do discurso. Professor, o que essa adequação significa? Ora, não é segredo para ninguém que nós brasileiros somos um povo bilíngue, já que nós falamos uma língua e escrevemos outra. Qual é a língua que nós escrevemos? Em tese, é a nossa língua materna, que é o português, a língua portuguesa. E qual é a língua que nós falamos, que nós usamos para nos comunicar oralmente? É o português brasileiro. Esse português brasileiro se caracteriza hoje por várias subversões às regras gramaticais, pois exatamente este português brasileiro vem sendo utilizado pelos principais veículos de comunicação em seus textos escritos, numa tentativa de se aproximar do leitor comum. Como é que as bancas cobram isso nas provas? Elas cobram sob a forma de adequação do discurso. Então, eu vou voltar com você ao item para você ver a importância disso. Você viu que na tarja está a inscrição presente para grego, e aí você tem a contração da preposição para, né? O que a banca colocou no item 4? Em presente para grego, o emprego da forma prepositiva para é inadequado, dado o grau de formalidade do texto. O que nós vamos marcar aqui? Item errado, porque ele é adequado exatamente dado o grau de informalidade do texto. O que nós temos aqui? Nós temos uma charge publicada num portal eletrônico, o que significa que isso pertence ao discurso jornalístico que se caracteriza pelo uso de uma linguagem mais informal. Então, o que você vai marcar? Item errado, porque é exatamente o contrário. Muito bem, vamos ao item 5. O texto, cuja mensagem é transmitida essencialmente por meio da imagem, classifica-se como não verbal. Às vezes eu corrijo isso com os meus alunos e eles marcam o item como certo. Não, não é. Porque nós temos de pensar o seguinte, para nós entendermos o humor desta charge, é necessário que nós entrecruzemos as imagens com a linguagem escrita. Então, o que você tem aí nas tarjas? Presente de grego e presente para grego, você tem linguagem escrita. Então, o que isso caracteriza? Que aqui nós temos um texto verbo visual. O que são os textos verbo visuais? São aqueles nos quais a gente mescla a linguagem escrita com a imagem. Então, que é exatamente o que acontece aqui. E eu ainda vou te dizer mais. Ainda que não houvesse as tarjas pretas, você vai observar que da barriga do porquinho caem alguns homens com uma pastinha na qual está escrita a sigla FMI. Ora, só pelo fato de você encontrar esta sigla, isso já significa que você tem linguagem escrita e, portanto, você tem um texto verbo visual. Você só vai dizer que tem um texto não verbal se ele for veiculado unicamente por meio de imagem. Se ele contiver uma interjeição do tipo ai, ui, ainda assim ele é considerado texto verbo visual. Ok? Pois muito bem, vou até aproveitar de acrescentar uma coisinha. Um dia um aluno me perguntou, professora, vamos imaginar que a banca me deu uma placa de trânsito na qual haja uma pichação. Eu poderia classificar isso como um texto verbo visual? Neste caso, não. Porque o que acontece com a pichação numa placa de trânsito? Ela representa um ruído que atrapalha a transmissão da mensagem. Você só considera como verbo visual quando você necessitar de mesclar as duas linguagens para que você entenda o texto. Viu que tranquilo que é analisar esse tipo de texto? É só fazer com calma, pessoal. Até a próxima semana e esteja ligado porque sempre você vai encontrar uma banca diferente aqui. Tá bom? Até lá!